Fala galera do Nuvens de Valores, 19 de novembro de 2023, domingo. Nesse vídeo vamos trazer uma atualização gráfica da R3 no semanal, em seu gráfico semanal. Ressalto sempre, são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda de ativo. A ideia do nosso canal é estudar o gráfico em relação às suas médias, indicadores em relação às suas nuvens de Shimoku e principalmente a gente estudar a tendência do ativo. Começando no nosso gráfico semanal, a R3 essa semana fechou nos 87 centavos, fechamos em uma semana de alta, uma semana em alta de 2,35%. Falando rapidamente, para quem já é inscrito no nosso canal, sabe que nossa média verde-limão tem CAN 9 períodos, média mais rápida, média vinho é a média de 26 do Shimoku, e a nossa média vermelha, a nossa exponencial de 21, que a gente observa no semanal de AR3. Permanece com fechamento abaixo das nuvens e a fechamento também abaixo de todas as médias, ou seja, sem grandes novidades, a gente continuaria aqui no momento, numa tendência mais baixista. Temos também a nossa linha de atraso do Shimoku, a nossa Chico Span, abaixo das nuvens, abaixo do preço, momentum também mais vendedor. A gente permanece com fechamento abaixo de todas as médias do nosso gráfico semanal de AR3 desde a semana de 26 de junho de 2023, quando a gente ainda fechou na região do R$ 1,33. Primeira coisa que a gente gosta de ver é o básico do básico, quem sabe um fechamento acima dessa média verde-limão. É uma média mais curta, uma média mais de momentum, mas é o mínimo que a gente gosta de ver para quem sabe o ativo esboçar algum tipo de reação mais robusta. Ou seja, 87,5 teria sido interessante, quem sabe a L3 fechar acima dos 88 centavos. Mas as médias que a gente mais gosta de trabalhar, com possibilidade de movimento mais consistente, claro, é a nossa exponencial de 21, que ainda permanece acima do preço na região do 99,4, ou seja, no R$1, e a nossa média lenta do Shimoku aqui na região do 1,195, ou seja, 1,20, preço abaixo ainda de todas as médias, sem muito o que dizer o do preço em relação às médias, visto que a gente não tenta adivinhar topo, a gente não tenta adivinhar fundo. De preferência, a gente gosta de ficar posicionado em relação às médias. Por exemplo, são apenas estudos, não é recomendação, mas a partir do momento que um ativo começa a trabalhar abaixo das médias, fazer um zigue-zague descendente, pode ser mais interessante para quem gosta de ficar posicionado a favor das médias, ou seja, ficar mais posicionado em uma ponta vendedora. A partir do momento que a gente começa a ganhar as médias, movimento que ele fez aqui por volta de maio, poderia até fazer algum sentido fazer uma compra com algum gerenciamento de risco, stop, quem sabe mirando essas médias pretas de 50. Mas o ativo, a partir do momento que ele volta a fechar abaixo de todas as médias, começa a puxar as médias para baixo, aqui como a gente viu nas últimas semanas que a gente trouxe em nosso canal, aqui realmente foi uma espécie de continuidade do seu movimento preponderante, abaixo de todas as médias, movimento preponderante seria um movimento mais baixista. A ideia não é adivinhar, não tem como eu saber como vai ser a próxima semana de AR3, mas a gente traz aqui apenas os indicadores para estudarmos juntos. Começando aqui também pelos indicadores DMI ADX, a gente observa que o nosso DMI negativo segue acima do positivo, desde a semana de 26 de junho, semana também que ele perdeu todas as médias. Então, na semana que a gente perdeu todas as médias, teve um cruzamento do vermelho com verde, ou seja, uma possibilidade maior de uma direção mais baixista com o ativo, reforçada a partir do momento que o nosso ADX começou a ganhar força apontando para cima, ou seja, demonstrando velocidade no movimento. Força no movimento, vermelho acima do verde, uma possibilidade em força do movimento mais baixista. É interessante que nas últimas semanas, desde a semana de 30 de outubro, estamos trabalhando aqui abaixo do nível de 20, 25 no caso, nosso DMI negativo. Ou seja, perde um pouco a sua força de movimento baixista, mas ainda permanece com o vermelho acima do verde. A gente vê, olha só, o nosso ADX começa a apontar para baixo aqui no nível de 31, pode significar algum tipo de enfraquecimento desse movimento mais baixista, mas muita atenção, porque a gente vê que o ativo não consegue nem ganhar a primeira média aqui, a nossa verde-limão. Quem sabe essa semana a nossa L3 pelo menos retoma essa média verde-limão, para quem sabe depois mirar médias mais altas. Aqui no nosso gráfico, a ideia é reforço, não é adivinhar o futuro, mas a gente gostaria de ver pelo menos começar a ganhar essa média verde-limão, começar a puxar essa média verde-limão para cima, o preço acima da média, para quem sabe a gente esboçar algum tipo de movimento mais forte. Pode ser que o ativo é imprevisível, no caso,
ativo pode fazer uma semana de alta de 15%, 20%, não tem como a gente prever isso no gráfico, mas a gente ainda observa preço abaixo das médias e o nosso vermelho aqui acima do verde. Enfraquecimento do ADX, quem sabe a gente vê um cruzamento do verde com o vermelho nas próximas semanas. Vamos trazer também rapidamente nosso IFR. Nosso IFR, nossa linha roxa aqui do nosso gráfico, está no nível de 36, a gente observa que nas últimas semanas ele estava preto aqui pra gente, ou seja, a gente estava próximo de uma região de sobrevenda, aqui trabalhando abaixo do nível de 30, nas últimas semanas ele começou a reagir acima do nível de 30, dá para, por exemplo, a gente considerar aqui realmente que foi uma região de sobrevenda por hora, mas a gente gosta mais de estudar o IFR em relação ao seu nível de 50, ao nível de 60, e por hora ele continua aqui, olha só, com fundo vermelho, ainda continuaria com um movimento, uma força mais baixista que altista, lembrando que a gente vai estudar principalmente em relação ao seu nível médio aqui, 50. A gente observa que ele está abaixo do nível de 50 desde a semana de 22 de maio. Teve aqui chegou a tocar na semana de 5 de junho, nível de 50 e desenhou uma espécie de resistência, confirmando o nível de 50 desde a partir da semana de 12 de junho. Então o nosso IFR já estava com uma força mais direcional para baixo antes mesmo até das médias. Então a partir do momento que a gente perdeu todas as médias, cruzamento de DMI e IFR abaixo do nível de 50 e ADX ganhando força, existiria uma possibilidade realmente de um movimento mais forte para baixo. Mas lembrando, a ideia é apenas estudar os indicadores, não tem como a gente adivinhar o movimento, porém a gente trouxe essa leitura para quem já é nosso inscrito há algumas semanas e até mesmo meses. Para quem gostou da nossa análise, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para a gente continuar motivado a trazer sempre novos vídeos para vocês e assim que possível vou trazer uma nova atualização de AR3. Forte abraço, invistam e operem sempre com responsabilidade e bons investimentos.